Mas nesse cenário, time eliminado precocemente, o jogador tem que ser cobrado ou não? Fiel, forte abraço, todo mundo ligadinho aí na nossa TV Central do Timão. Seguinte, hein? Viemos ao Parque São Jorge para bater um papo aqui, uma entrevista bem legal com o homem, o gerentão das categorias de base do Esporte Clube Corinthians Paulista, André Figueiredo. André, primeiro, obrigado por topar essa entrevista aqui com a Central do Timão. Já tá adaptado? Zona Leste já te abraçou aqui em São Paulo, André? Forte abraço. Gente, é um prazer falar com vocês. É uma responsabilidade. O cara começa a entrevista com gerentão, não tem gerentão. Tem um cara que vai trabalhar em prol do Corinthians para melhorar alguns processos na formação e tentar dar alguns frutos para chegar lá no profissional. Adaptado ainda não, né? Pouco tempo, né? A Zona Leste é grande, o Corinthians é gigante e demora um tempo ainda para adaptar, mas com certeza sabendo da responsabilidade que é, e o torcedor fiel aí pode ter certeza que terá um cara aqui para tentar fazer o máximo para colocar atleta top no profissional do Corinthians. Família, André tem experiência, passou pelo Atlético Mineiro, pela Chapecoense, último trabalho no Ceará, né, André? Isso. O que você pôde notar aí em termos de estrutura, né, ao chegar aqui ao Corinthians? Como que você faz esse paralelo, essa comparação? Assim, eu trabalhei na estrutura do Atlético, que é muito boa. Na Chape um pouco menos, no Ceará também um clube que está se estruturando, mas nada comparado ao Corinthians, né? A estrutura aqui é excelente, tem condição de dar tudo que o atleta precisa para esse processo de formação. Então, assim, é uma estrutura diferente, é um clube diferente, os clubes têm as suas peculiaridades, o Corinthians tem a dele, e a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível, mas com certeza feliz da vida de estar aqui e tentar implantar aqui algumas, né, das minhas experiências nesse 20 anos aí de trabalho de formação. Bom, André, e mal chegou, já tem pela frente aí o maior campeonato de base do Brasil, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Coringão, maior ganhador, mas acabou decepcionando na sua visão esse ano ou não, André? Mas assim, eu não posso julgar se a gente decepcionou ou não. Eu cheguei com 15 dias antes, não tinha noção do elenco que nós tínhamos. A expectativa no Corinthians e nos times de São Paulo para a Copa São Paulo ela é muito grande. E durante a Copa, assim, a gente teve um ambiente muito bom de trabalho na sede que nós estávamos. Eu acho que nós fizemos bons jogos. Saímos prematuramente, eu acho que nós tínhamos time para ir mais. Só que a Copa São Paulo ela tem um aspecto psicológico muito, muito forte, né? O jogo ele muda de mão a cada 10, 15 minutos que acontece algum fato muito marcante. A gente estava bem no jogo, nós estávamos ganhando o jogo, tomamos um gol, recuperamos desse gol, tivemos para fazer gol e no finalzinho tomamos... Nos acréscimos ali, tivemos uma falha e tomamos um gol. O que eu posso dizer é que a gente tem um bom time, é um time novo, nós estávamos com um dos times mais novos da Copa e a gente cria expectativa que esse time amadureça e esses frutos cheguem para o próximo ano. Bom, André, a gente sabe que mais importante do que o título em si, né, é formar o jogador, né? Formar o atleta, consolidar o atleta, até para fazer essa transição para o principal. Mas nesse cenário, time eliminado precocemente, o jogador tem que ser cobrado ou não? Cara, fazer cobrança em atleta de base é uma coisa delicada, né? Assim, essa pregação de que a base tem que formar, ela fica muito bonita assim falada, mas a gente sabe que a gente tem algumas cobranças. Claro. Se você forma bem e você coloca atleta no profissional, vai ter gente falando que você não ganhou nada. Se você ganhar tudo que você disputar, vai ter gente falando que você não formou ninguém. Então assim... Nunca tá bom, né? Nunca tá bom. O resultado precisa ser avaliado pelo presidente do clube, sim, pelos diretores do clube. Assim, a gente traça metas de colocar jogador no profissional. A gente pode ter um baita de um time, uma baita geração,
E não necessariamente essa geração pode ser campeão. Você depende de fatores que fogem ao teu controle para ser campeão. Uma Copa São Paulo, a partir da segunda fase, é mata-mata todos os jogos. Sim. Você tem uma expulsão por um erro de um juiz, está comprometida a tua Copa São Paulo. Você sofre um pênalti por um erro do juiz, está comprometida a sua Copa São Paulo. No detalhe, a gente precisa... fica pelo caminho. No detalhe, o título fica pelo caminho. Não necessariamente você tem jogadores ruins. Às vezes você tem uma geração que você vai aproveitar muitos no profissional. Então essa análise precisa ter um contexto. Esse processo de ganhou tá bom e perdeu tá ruim, ele é muito prejudicial ao processo de formação. Ele prejudica muito o clube, porque o clube investe muito e de repente você tem uma geração boa que acabou não ganhando. E parece que está tudo errado. E não está tudo errado. Né? Se você tem um processo de formação bom, fatalmente você vai ganhar muito. Os resultados aparecem. Mas você vai perder também. E você precisa analisar a vitória e precisa analisar a derrota. Precisa analisar num contexto para que você não jogue todo um investimento fora. Agora, André, apesar dessa eliminação inesperada, né, até porque foi bem ali no início da competição, alguns jogadores chamaram a atenção, né, alguns jogadores se destacaram, a torcida tem um carinho especial para alguns jogadores. Eu queria que se você pudesse falar, por exemplo, do atacante Giovani. Giovani foi um jogador que se destacou, né, por exemplo, um homem-gol, né, podemos rotular o Giovani como um responsável aí por fazer gols, fez muitos ano passado e está com um contrato para acabar agora no meio do ano, né? Qual que é o planejamento do clube para esse jogador? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, o contrato ele está para acabar o contrato de empréstimo, mas nós temos cláusulas que garantem um clube numa possível cessão. Então, Entendi. assim, o contrato não está para acabar. O empréstimo acaba, a gente tem um controle desse contrato que se a gente quiser ficar com o Giovani, nós podemos ficar. Então, vai ser uma análise técnica e de projeção para o futuro. Se o clube entender que ele vai ser um atleta que vai ter projeção para o futuro, o clube pode exercer a cláusula de compra. Se depois o clube entender que em determinado momento ele não vai ser essa projeção, a gente finda o empréstimo e não precisa comprar o jogador. Então, assim, deixar claro para a torcida que o contrato está controlado e a gente decide se quer ficar com o Giovani ou não. Não vai perder o Giovani por força de contrato. É porque ele deu uma entrevista que deixou em aberto isso aí, então o torcedor ficou meio então corre o risco de perder estamos esclarecendo. Assim, corre o risco do Corinthians não querer ficar com o atleta, de perder o atleta por força de contrato. Não, tem cláusulas, né, de empréstimo que a gente pode adquirir. O que vocês pretendem fazer? Cara, ele assim, é uma decisão que você tem que tomar em conjunto com a equipe profissional, né? Uhum. Você não simplesmente gasta o dinheiro do Corinthians assim à toa. Ele fez um ano bom, o ano passado, principalmente no segundo semestre, ele cresceu muito. E na verdade, quando se fala em copinha para a base é o final do ano. Então ele fez um final do ano muito bom. E agora a gente reinicia o ano agora, no meio de fevereiro. Vamos fazer uma pré-temporada, tem torneios importantes e esses torneios vão comprovar ou não se o Giovani está evoluindo e vão dar feedback para a gente tomar a decisão de adquirir o Giovani ou não. Isso é uma decisão técnica e em conjunto até com o nosso departamento profissional. Porque já que a gente pensa em profissional, o departamento profissional tem que saber dos jogadores que nós temos aqui e o que a gente pode fazer com ele. E deve ser um trabalho bem complexo, né, André? Porque você tem que mapear todo o elenco. A gente está vendo aqui os quadros, né, com o elenco sub-17, com o elenco sub-20. Então, assim, muita informação, muitos atletas e cada um, provavelmente, né, André, com a sua particularidade ali, com o seu contrato específico. Cada um tem o seu tempo de maturação, cada um tem a cidade onde nasceu, a sua criação, a cultura do seu estado. Então são muitas coisas que você precisa realmente estar monitorando para que a gente tome as decisões corretas. André, uma informação que surgiu é uma possível negociação de empréstimo com um clube português, o Portimonense, né? Que o Corinthians acabaria liberando aí 2 ou 3 jogadores por empréstimo, até para fazer um intercâmbio, ganhar uma experiência lá no futebol europeu. O que tem de verdade aí nessa informação, André? A verdade é que teve uma sondagem do clube, através do presidente do clube. Eles interessaram em 3 jogadores
E num determinado momento essa negociação não foi para frente e hoje não existe nada de empréstimo para o clube de Portugal. A gente pode falar os nomes? Esses 3 nomes, quem seriam? Eles sondaram o Reginaldo, o Daniel e o Richard. Richard, Reginaldo, Daniel Marcos, Daniel lateral, né? Lateral direito. Tem alguma relação com o fato do Diego Coelho ser hoje treinador da base lá ou nada a ver? Não, eu acho que nenhuma. Eu não sei nem se o Coelho conhece esses jogadores. Se conhece, talvez tenha. Trabalhando com eles aqui? Não? Talvez. Como eu não estava aqui, eu não consigo te precisar isso. Talvez tenha alguma relação, mas eu não posso afirmar isso. Mas essa situação de emprestar os jovens lá para futebol, ou português, não sei, enfim, futebol europeu, você vê com bons olhos, André? Cara, sim. Tem alguma ressalva? Se você tem um atleta que ele estourou a idade e no primeiro momento profissional não vai usá-lo, um empréstimo para ele ganhar maturidade, para ele continuar a competir, continuar a jogar, é interessante para o clube. É lógico, né? Aí depende de outras negociações, mas no aspecto técnico para o jogador e para o próprio clube, né? Manter um ativo dele em atividade também é interessante. Motiva, valoriza, não deixa de ser aí uma possibilidade até de um retorno com mais bagagem, sim, né? Com mais casca. Quando você empresta um jogador, geralmente é para que ele vá ganhar mais casca lá fora.